Olá, Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse caso criminal. O vídeo não tem intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou o Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e o caso de hoje nos mostra que mesmo conhecendo quem nos rodeia, não conhecemos exatamente as pessoas. Algumas pessoas querem fazer parte da roda, mas será que isso vai ser alguma coisa benéfica? A resposta nem sempre vai ser a que queremos que seja, então cuidado com certas amizades. Mas antes da gente continuar o nosso caso, gostaria de te convidar a se inscrever, porque vai ser bom ter você aqui e você vai me ajudar bastante se inscrevendo. Ative o sininho criminal para ficar por dentro das novidades. Curta e comente com o devido respeito. Convite feito, senta e escuta esse caso. Antes da gente continuar esse caso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Comentem aí o que vocês estão achando dos casos. Espero que vocês estejam gostando e eu estou curtindo um monte fazer isso aqui. Hoje eu vou contar para vocês sobre Robert Wone. Esse é um caso bizarro sobre quem diz ser amigo. Robert Eric Wone, de 32 anos, ele foi morto na noite de 2 de agosto de 2006, quando estava na casa de alguns amigos em Washington. O Robert foi esfaqueado 3 vezes no peito. Um dos golpes acertou seu coração em cheio, o que fez ele morrer imediatamente. Na casa tinha 3 amigos que deveriam ser testemunhas, mas no entanto ninguém disse saber o que aconteceu. Os 3 amigos falaram que ninguém sabia quem tinha matado ele. Bom, e aí? A pergunta para você que está aqui: quem é mesmo seu amigo? Robert Eric Wone. Ele nasceu no dia 1º de julho de 1974 em Manhattan, no estado de Nova York. Ele era descendente de chineses e ele cresceu no Brooklyn. Depois que ele se formou no ensino médio, rapidamente foi admitido na faculdade de Direito, se formando em 1999. Foi na faculdade que ele conheceu e ficou amigo de Joseph Bryce. Nessa época, o Robert também era noivo de Catherine, carinhosamente chamada de Cat. Os dois planejavam um futuro promissor juntos. Tinham muitos sonhos e planejavam como fazer isso dar certo. Após o seu casamento, no dia 7 de junho de 2003, eles se mudaram para uma casa dos sonhos em Oakton, na Virgínia. E assim, começaram a realizar o que planejavam sobre a vida enquanto estavam na faculdade. Ter um emprego bom, uma boa casa. O Robert se formou e trabalhava como advogado na cidade, e logo foi contratado pela Covington & Burling, um renomado escritório de advocacia que atua em vários lugares do mundo. As coisas pareciam perfeitas na vida do casal, só melhorava cada dia. Um dia, ele mesmo sendo jovem, foi convidado para trabalhar como conselheiro geral na Rádio Free Asia, uma corporação internacional de radiodifusão sem fins lucrativos, financiada pelo governo dos Estados Unidos em Washington. Esse era o emprego dos sonhos para qualquer advogado. Imagina para ele que era tão jovem quanto o Robert. Ele foi contratado em 30 de junho de 2006 e a sua vida prosperava com seu novo emprego. A sua esposa, Catherine, estava super orgulhosa das conquistas do seu marido. Qualquer esposa que não fica, né? Às vezes, alguns funcionários eram escalados para ficar no turno da noite. E Robert foi escolhido no dia 2 de agosto de 2006. E a sua rotina foi a mesma de todos os dias. Após sair do trabalho, o Robert sempre ia direto para casa, um trajeto de 30 minutos. Mas naquela noite, ele querendo se enturmar mais com os colegas, ele decidiu ficar até um pouco mais tarde. Havia sido um longo dia e ele tinha acordado muito cedo e ainda passou a manhã em um curso de pós-graduação que ele fazia. Quando o escritório fechou as portas, o Robert só queria descansar.
porque tinha que acordar cedo no dia seguinte, mas ele não queria dirigir os 30 minutos até em casa, porque o trânsito estava terrível. E 30 minutos virariam 2 horas. Então ele pediu para dormir no quarto de hóspedes da casa do seu amigo, o Joseph, aquele amigo que ele conheceu na época da faculdade. O Joseph morava bem perto do escritório e a casa era bem grande e tinha 3 andares. A casa era bem no centro de Washington. O Joseph dividia a casa com outros 2 amigos, Victor Zaborski e Dylan Ward. Por volta das 23h30, uma atendente do 911 recebeu uma ligação da casa do Joseph. E a pessoa que ligou dizia ser um amigo do Robert. Quem estava no telefone era o Victor Zaborski. E a sua voz estava nervosa e ele estava ofegante, parecendo angustiado e nervoso com a situação. Victor disse que ele e o Joseph estavam no 3º andar e ouviram um barulho na porta da frente, seguido de um grito de desespero que vinha do quarto de hóspedes, onde o Robert estava, no 2º andar. Os 2 desceram as escadas correndo e entraram no quarto onde o Robert estava. Eles encontraram o Robert morto na cama e havia uma faca ensanguentada ao lado dele, na cabeceira da cama. Os paramédicos chegaram ao local às 23h54. De pé na varanda da frente, com um roupão branco e recém-tomado banho, estava Victor, ainda ao telefone. Os paramédicos subiram a escada acima correndo para atender o Robert. No 2º andar, eles foram recebidos por outro morador da casa, o Dylan, que estava em estado de choque, não se mexia e nem falava, e ele só apontou para o quarto onde o Robert estava. Quando os paramédicos entraram no quarto, eles viram o Robert deitado de costas em uma cama. Os paramédicos verificaram os sinais vitais dele e já não tinha nenhuma. E assim eles não puderam fazer mais nada. Reanimá-lo seria um esforço inútil. E ele estava vestido com shorts de ginástica na cor verde e uma camiseta branca e cinza. Tinha também uma placa miorrelaxante em sua boca. Para quem não sabe o que é uma placa miorrelaxante, é tipo um mordedor para quem tem bruxismo. O bruxismo é o ranger dos dentes enquanto dorme. Está aqui na tela o miorrelaxante. Seguindo no caso, quando a Catherine foi questionada sobre seu marido, ela falou que ele usava a placa para dormir porque sofria de bruxismo, mas nunca dormia de camiseta. A carteira e outros itens pessoais do Robert foram colocados na mesa da sala e na mesinha de cabeceira. Ao lado do corpo estava a faca que foi utilizada no crime. O que a polícia apurou no primeiro momento é que 1 hora depois do Robert chegar na casa dos amigos, ele morreu. E que ninguém ali sabia de nada. Os detetives não acreditaram em nada do que eles estavam falando. Até porque nenhum dos 3 homens da casa disse ter conhecimento do crime até ouvir o Robert gritando. Joseph, o Victor e o Dylan, além de dividirem a casa, dividiam uma relação poliamorosa e se consideravam uma família a qual compartilhava o Joseph entre os 2. O Joseph era um advogado de sucesso, dedicando grande parte do seu tempo a causas pelos direitos dos homossexuais. O Joseph começou um relacionamento com o Victor em 2001 e o Dylan se juntou a eles em 2003. A necrópsia realizada em Robert deixou mais dúvidas sobre o caso, porque as 3 facadas no peito da vítima eram todas iguais nas mesmas dimensões, indicando que ele não teve reação nenhuma de defesa, porque geralmente se você está sendo atacado, você se defende fazendo assim as facadas ficarem desiguais com dimensões diferentes. O fato delas serem iguais sugeriu aos policiais que ele estava amarrado ou drogado. O corpo dele também tinha pequenas marcas, no tornozelo direito, no pescoço do lado esquerdo, no peito, nas mãos, nos antebraços e no cotovelo esquerdo. Essas marcas pareciam ser feitas por uma agulha. Você também está se perguntando o que aconteceu com esse coitado? Será que ele sabia o que estava acontecendo? Insatisfeitos com a falta de colaboração do Victor, do Dylan e do Joseph, os policiais resolveram revirar a casa. E eles acabaram encontrando em um dos armários uma grande caixa com êxtase e itens de sadomasoquismo. Também encontraram um dispositivo para simulação de choque elétrico. Esse dispositivo era acoplado em um anel usado na parte íntima masculina, que era ajustado ao usuário para estimular um efeito de excitação.
O resultado seria que o indivíduo chegasse aos finalmente de forma forçada, desejada ou não. Para a polícia, o Robert tinha sido amarrado, drogado, forçado a usar o aparelho de choque e morto em seguida. Essa hipótese também foi levada pelo médico legista, pois ele verificou que o dispositivo possivelmente tinha sido usado em Robert, porque havia diversos indícios que corroboravam com essa teoria. Através dessas evidências, a polícia deduziu que o Joseph, o Victor e o Dylan estavam envolvidos no crime, ou pelo menos sabiam quem estava. As acusações foram feitas aos três e eles foram levados para interrogatório. Além de homicídio, o trio foi acusado de agressão, abuso sexual, adulteração de provas e conspiração. Ao longo de 1 ano, o caso foi transferido para 3 promotores diferentes e nenhuma data foi firmada para o julgamento deles. Até parecia que ninguém queria ser o responsável em levar os 3 para o júri. A viúva de Robert, a Catherine, usou de todos os meios possíveis para não deixar o crime cruel que foi feito com seu marido passar em branco ou ser engavetado. Ela sempre aparecia em reportagens pedindo justiça, mas o caso se arrastava lentamente e os 3 não confessavam. Em 25 de novembro de 2008, a Catherine entrou com uma ação por homicídio culposo contra os 3 homens, com base na declaração inicial da polícia. Mas apesar de todas as evidências, os investigadores não conseguiram ligar eles ao crime de forma definitiva. Não havia impressões digitais ou qualquer resquício corporal dos acusados que pudesse incriminar eles, além do fato deles estarem na mesma casa que o Robert. A defesa dos 3 homens manteve a versão que eles só ouviram o grito e ao chegarem, o Robert já estava morto. Finalmente, o primeiro julgamento formal do caso começou em 17 de junho de 2010 e foi concluído sem a presença e testemunho de nenhum dos 3 réus. Em seguida, um novo julgamento foi marcado para o mesmo mês, em 29 de junho de 2010. Eles foram levados para o tribunal do júri e todos foram absolvidos. A juíza Lynn Leibovitz considerou cada um dos 3 homens inocentes das acusações de homicídio, abuso, conspiração, obstrução da justiça e adulteração de provas. A juíza ainda observou que os homens poderiam até saber quem cometeu o crime, mas não havia evidências o suficiente para provar a culpa de ninguém. Além de uma dúvida razoável, o processo sobre a terrível morte de Robert foi finalizado em 3 de agosto de 2011. Os 3 homens pagaram apenas uma pequena indenização para a família da vítima e para o Estado. O responsável ou responsáveis pela morte do Robert estão livres até hoje. Triste para a família e para a esposa, né? Que não tiveram uma reparação. O que vocês acharam desse caso? Acharam que o julgamento foi justo? Na tua opinião, quem seria o responsável pelo crime? Bom, esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.